Esta história foi inspirada no caso real do desaparecimento onde dois jovens que sumiram misteriosamente no lago Thunderbird, em Oklahoma, nos anos 90. Era madrugada quando chegamos ao Lago dos Mouras, um corpo d'água escuro e quieto, encravado, na zona rural de Minas Gerais. O céu sem lua tornava tudo ainda mais soturno. A lanterna do detetive Gustavo projetava feixes trêmulos sobre a vegetação densa. Eu o seguia de perto, sentindo o peso da umidade nos ossos. O caso que nos trouxera ali era tão absurdo que até aquele momento eu recusava-me a acreditar em certos detalhes. 3 adolescentes haviam desaparecido sem deixar rastros. O último registro deles era um vídeo curto enviado para um grupo de amigos, onde riam e zombavam de uma velha lenda local. No dia seguinte, seus celulares foram encontrados na margem, ainda ligados, mostrando um tempo de gravação contínuo. Gustavo, um homem prático e cético, não se impressionava com histórias de pescadores e moradores antigos. Eu, por outro lado, sentia a pele arrepiada cada vez que ouvia os relatos. Diziam que o lago tinha fome, que a cada tantos anos ele exigia sacrifícios. Algumas famílias mais velhas evitavam passar perto dali depois do pôr do sol. Outras nem se atreviam a pronunciar o nome do lago. A primeira pista concreta apareceu quando encontramos uma peça de roupa enroscada em uma raiz submersa. Era um moletom vermelho, identificado pela mãe de um dos desaparecidos. No entanto, não havia sangue, nem sinais de luta. Parecia ter sido arrancado e jogado ali sem resistência. A equipe de buscas trouxe cães farejadores. O comportamento deles foi inquietante. Latiram para a água, depois recuaram com o rabo entre as pernas. Um dos cães, de repente, começou a uivar desesperadamente, como se estivesse vendo algo que nós não víamos. O treinador tentou acalmá-lo, mas o animal se desvencilhou e disparou para o mato, desaparecendo na escuridão. Nunca mais foi encontrado. Isso está errado, murmurei para Gustavo. Ele apenas suspirou e ordenou que continuássemos. A manhã seguinte trouxe mais uma descoberta inquietante. Um barco de madeira, velho e meio apodrecido, emergiu do nada, na margem oposta. Era um modelo de pesca que ninguém na região usava há décadas. Parecia intocado pelo tempo, como se houvesse acabado de surgir das profundezas do lago. Do outro lado da margem, algo se movia. Uma figura magra, com os pés descalços e os braços longos demais para um ser humano comum, nos observava. O rosto era uma mancha pálida no meio da névoa. Gustavo puxou a arma, mas no instante seguinte a criatura desapareceu. O rádio da equipe chiou. Uma das mergulhadoras, que havia descido para procurar vestígios dos garotos, começou a gritar, desesperadamente. O áudio foi interrompido por um estalo alto, seguido de um silêncio absoluto. Os outros mergulhadores a puxaram de volta, mas quando ela emergiu, algo estava errado. Seus olhos estavam arregalados e a pele parecia fria e azulada, como se houvesse passado horas submersa. Ela não dizia nada, apenas tremia. Ao examinarmos seu traje, percebemos que ele estava coberto por uma fina camada de lodo escuro, que exalava um cheiro pútrido. Mas o que me fez recuar foi algo que vi grudado em seu ombro. Uma marca de mão esquelética, como se algo a tivesse segurado lá embaixo. Gustavo olhou para mim e sussurrou. Não foi acidente. Naquela noite sonhei com o lago. Sonhei com algo, subindo das profundezas, algo que não deveria estar ali. Quando acordei, havia marcas de lama nos meus sapatos, mas eu não lembrava de ter saído do quarto. Na manhã seguinte, Gustavo decidiu que precisávamos continuar as buscas antes que as autoridades encerrassem o caso. Fomos até a margem, onde o barco ainda estava. A madeira úmida exalava um cheiro rançoso e um leve balançar das águas fazia a embarcação ranger. Contra minha vontade, subi a bordo enquanto Gustavo examinava os arredores. Remexendo entre os escombros,
encontramos algo enterrado no fundo do barco. Um caderno embolorado, suas páginas quase ilegíveis. As poucas palavras que conseguimos ler falavam sobre alguém que se perdeu ali, algo sobre eles nunca deixarem você sair. Antes que pudéssemos processar o significado, a água ao redor começou a borbulhar. Um som profundo, gutural, surgiu das profundezas. Algo se movia lá embaixo. Gustavo recuou e apontou a lanterna para a água. O feixe revelou uma silhueta submersa, imóvel, mas com olhos brilhantes. "Saia do barco!" ele gritou. A água explodiu em espirais escuras quando mãos finas e pálidas agarraram a lateral da embarcação. O barco se inclinou violentamente e eu fui jogado contra o casco. Gustavo disparou 2 vezes, os tiros ecoando pelo lago. Algo gritou, um som humano e inumano ao mesmo tempo. Corremos para a margem. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer som. O lago estava calmo de novo, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, voltamos para a pousada onde estávamos, hospedados. Eu estava exausto, mas não consegui dormir. No meio da madrugada, ouvi um barulho no corredor. Gustavo também ouviu. Abrimos a porta do quarto e vimos pegadas molhadas pelo chão de madeira. Pequenas marcas, como se alguém tivesse saído do lago e nos seguido até ali. O pavor tomou conta de mim. Então o rádio de Gustavo chiou novamente. Uma voz sussurrante, distorcida e arrastada, veio do outro lado. "Vocês não deveriam estar aqui." As luzes piscaram. O cheiro de lodo invadiu o quarto. Então, antes que qualquer um de nós reagisse, a porta do banheiro se abriu sozinha. No chão, um envelope fechado. Na face do envelope, uma frase apareceu escrita em uma caligrafia irregular e tremida. "Já estamos esperando." Você acredita que alguns lugares podem carregar algo maligno? Conte nos comentários sua opinião e não esqueça se inscrever no canal.